Uma história contada em 10 capítulos. Isso porque nós não conhecemos os bastidores, senão seriam muito mais. Ainda assim, esta história de fé se tornou o ato heróico mais conhecido entre o povo judeu. Fica com a gente que hoje a gente vai relembrar a história de Esther. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal Lamed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E o nosso abraço desta semana vai para a base Esquadrão em Ação da Igreja de Abaeté, Salvador, Bahia. Para a base de adolescente de Itambé, Pernambuco. Base da Igreja de Candangolândia, do Distrito de Núcleo Bandeirante, Brasília, Distrito Federal. A base Adole Geração Y, do Distrito de Itinga, da Associação Bahia. E para as 3 bases da cidade de Navegantes, Santa Catarina, grandes como Davi, Shekinah e Filhos do Rei. E agora, se você ainda não se inscreveu nesse canal, corre aqui embaixo, clica nesse botão vermelho escrito inscrever-se. Se você já é inscrito, ative o sininho para receber as notificações e curta, compartilhe e deixe seus comentários. E agora, vamos para o vídeo. A história dessa semana está tão legal, tão interessante, que ela precisou ser dividida em 2 partes. No mundo em que a gente vive, é muito mais comum as pessoas confiarem em si mesmas em vez de buscar orientação em Deus. E na primeira parte dessa história, nós vamos conhecer os 5 personagens principais: Esther, Assuero, Mardoqueu, Amã e Deus. E aqui está o primeiro fato curioso sobre essa história. O nome de Deus não é mencionado em nenhum lugar no livro de Esther. Mas, mesmo assim, a gente consegue ver a ação dele em cada detalhe dessa história. E logo que a gente está falando nos personagens principais, vamos conhecer um pouquinho sobre o rei Assuero. Aí você vai dizer assim, mas na minha Bíblia, lá no primeiro capítulo de Esther, está falando de um tal de rei Xerxes. Não se preocupe que eles são a mesma pessoa. E quem era Xerxes, rei da Pérsia? Bem, ele era filho de Dario Estapes, nós já falamos dele para você, que foi aquele rei que apoiou financeiramente as obras de reconstrução para finalizar, na verdade, as obras do templo em Jerusalém. Ao que tudo indica, o rei Xerxes era muito generoso, porque no terceiro ano do seu reinado, ele deu 2 grandes banquetes. O primeiro para todos os príncipes, nobres, altos oficiais militares das 127 províncias do reino. E esse banquete durou nada menos que 6 meses, 180 dias, meio ano de festa. A gente, quando faz uma festinha aí de algumas horas, já fica se achando, né, que tá arrasando. Agora imagina 180 dias. E o segundo banquete, que durou apenas 7 dias, que foi para todo o povo de Suzã, desde o mais importante até o mais humilde, que aconteceu no pátio do jardim do Palácio Real. E nessa ocasião o rei também arrasou, porque ele cuidou da decoração, os utensílios. Já imaginou todo mundo tomando o vinho em taças de ouro? Na verdade, o propósito desse banquete era mostrar a grandeza e o esplendor do rei. Mas no último dia, quando os convidados e o rei já estavam alegres por causa daquela bebedeira, o rei decidiu fechar o banquete com chave de ouro e mandou que os eunucos fossem buscar a rainha Vasti, que deveria se apresentar com a coroa real para que todos contemplassem a sua beleza. Mas aí deu ruim. Nós não temos muitas informações sobre Vasti, mas ao que tudo indica, ela era uma mulher digna, porque ela se recusou a ir perante aqueles homens na situação em que eles estavam. Mas o rei não gostou nada disso. Ele principalmente se virou para seus conselheiros e perguntou: ela pode fazer isso? E eles disseram que não, porque ela havia desmoralizado não apenas o rei, mas todos os convidados. Assim, Vasti foi destituída e o reino ficou sem rainha. Depois de um tempo, caiu a ficha do rei, que ele havia se precipitado em ter tomado aquela decisão sobre Vasti, e ele começou a sentir falta dela. Os conselheiros, percebendo a situação, se apressaram e sugeriram que talvez estivesse na hora de fazer uma convocação para escolher uma nova rainha. E é assim que Esther entra na história. E quem foi Esther?
Esther tinha 2 nomes, e seu nome de nascimento era Hadassah, que significa murta, que é uma planta. Esther, na verdade, é o nome persa, que significa estrela. Ela havia sido adotada por seu primo Mardoqueu, porque seus pais haviam morrido. E talvez tenha sido uma orientação dele mesmo que ela se apresentasse com o nome de Esther, justamente para proteger sua nacionalidade judia. Esther estava entre as convocadas. Isso mesmo, convocadas. Isso não era um concurso de beleza para descobrir a Miss Pérsia. As mais belas moças do reino receberiam um tratamento de beleza que consistia de 6 meses de óleo de mirra e 6 meses de perfumes e cosméticos. Meninas, já imaginaram isso? Era mais ou menos como um dia da noiva durante um ano inteirinho. Tem um detalhe muito legal sobre o caráter de Esther que nós precisamos ler aqui na Bíblia. Quando chegou a vez de Esther se apresentar ao rei, ela aceitou o conselho de Hegai, eunuco encarregado do harém. Não pediu nada além do que ele sugeriu e agradou a todos que a viram. Quando Xerxes viu Esther, na hora ele gostou muito mais dela do que de qualquer outra moça. Então ele colocou a coroa sobre a cabeça dela e fez de Esther a rainha. E o rei, que era muito festeiro, fez mais um banquete. Agora, em homenagem a Esther e como se fosse a festa do casamento. E tem mais, ele decretou o feriado nacional e ainda deu presentes generosos para todas as pessoas. A essa altura, Mardoqueu havia já se tornado oficial do palácio, mas Esther manteve em segredo sua nacionalidade e a origem de sua família. Ela ainda seguia as instruções de Mardoqueu, como havia feito quando vivia sob os seus cuidados. Em certa ocasião, enquanto Mardoqueu estava trabalhando à porta do palácio, ele ouviu uma conspiração para assassinar o rei. Ele logo foi e contou tudo para a rainha Esther, que transmitiu isso para o rei. E assim os planos foram frustrados e os 2 conspiradores foram mortos. Esther fez questão de que esse ato heróico de Mardoqueu fosse devidamente registrado no livro das histórias do reinado do rei Xerxes. O outro personagem é Amã, que a Bíblia identifica como inimigo dos judeus, ou seja, o vilão. Amã o Agagita. Ele era descendente, na verdade, do rei Agag, rei dos Amalequitas, que Deus havia mandado Saul exterminar. Você pode ler os detalhes dessa história lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Você vai ver que havia muitos motivos para Amã sentir raiva dos judeus, mesmo tendo passado 16 gerações. E aquela raiva se transformou em ódio mortal em uma situação específica. Amã havia alcançado o título de primeiro-ministro e apenas o rei estava acima dele. E o próprio rei deu ordens de que todos deveriam se prostrar diante dele quando ele passasse. Mas Mardoqueu não fazia isso. Os oficiais do palácio perguntaram por que Mardoqueu agia assim. E ele então respondeu que é porque ele era judeu e aquilo era contra suas leis. É claro que esses oficiais fizeram essa informação chegar até Amã, que ardeu de ódio mais ainda ao saber que Mardoqueu era judeu e ele se decidiu exterminar não apenas Mardoqueu, mas todo o seu povo. A partir daquele dia, destruir os judeus se tornou uma obsessão para Amã. E a primeira coisa que ele fez foi determinar o dia do extermínio. E ele fez isso tirando Sócrates. E daí vem a expressão Purim. O dia indicado foi 7 de março do ano seguinte. Amã não perdeu tempo, foi imediatamente ao rei e contou a sua versão da história. Disse que ele estava muito preocupado porque havia um povo que tinha suas próprias leis, não respeitavam muitas leis do governo e se parecesse bem ao rei, seria importante um decreto para acabar com esse povinho. Ele ainda ofereceu 350 toneladas de prata aos administradores do governo. Bem, o rei ouviu aquilo, achou que fazia sentido, tirou o anel real, deu para Amã e falou assim, tá aí, pode fazer o que você achar melhor. No dia 17 de abril daquele ano, os secretários reais foram convocados para redigir o decreto ditado por Amã e selado com o anel do rei. E esse decreto foi enviado para todas as províncias do reino e dizia que todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados num único dia. E os bens dos judeus seriam entregues a quem os matasse. Para Amã, aquela era a hora da revanche.
E enquanto o povo entrou em total desespero, Amã foi comemorar com o rei Xerxes num banquetezinho particular. Talvez em sua vilania, Amã tenha feito questão de que Mardoqueu fosse o primeiro a receber uma cópia do decreto. E não foi nada fácil para o judeu esconder seus sentimentos. Ele rasgou suas roupas, se encobriu de pano de saco e cinzas e saiu chorando pela cidade. Ele foi até a porta do palácio, mas ninguém naquelas condições poderia entrar. E os judeus de todas as províncias tiveram a mesma reação. Esther foi avisada por seus servos sobre Mardoqueu, mas ela não fazia ideia do que podia ter acontecido. Será que alguém conhecido havia morrido? Bem, ela mandou que entregassem roupas novas para ele, mas Mardoqueu não aceitou. Muito estranho tudo aquilo. Escolhendo Hatak, um dos seus servos mais fiéis, Esther mandou que verificassem com Mardoqueu o que estava acontecendo. Ele então contou tudo, com detalhes, incluindo o valor oferecido por Amã para o rei, para o extermínio dos judeus. E para que não houvesse dúvida, Mardoqueu ainda enviou uma cópia do decreto para Esther. A única solução que ele via era Esther usar a sua influência de rainha e ir até a presença do rei e suplicar pelo seu povo. Esther mandou uma mensagem de volta dizendo: "Eu não posso fazer isso. Todo mundo sabe que ninguém pode ir à presença do rei sem ser convidado. E para piorar, nos últimos 30 dias eu não fui chamada nenhuma vez pelo rei." A resposta de Mardoqueu foi ainda mais urgente e firme. Esther, minha filha, não pense que você está protegida porque está no palácio. Os persas cumprem rigorosamente seus decretos. Lembre-se que nós somos o povo escolhido de Deus. Se você ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como essa que você se tornou rainha? Esther deve ter respirado fundo e um filme dos últimos anos deve ter passado por sua mente. Ela não poderia decepcionar seu povo e muito menos aquele que havia conduzido até ali. Então, com palavras corajosas e emocionantes, ela disse a Mardoqueu o que está no texto-chave da lição desta semana. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Nesse momento, nascia uma heroína, e a estrela estava prestes a brilhar. Não havia tempo a perder e uma movimentação diferente tomou conta dos corredores do palácio. Enquanto isso, Amã Esther foi humilde e aceitou os conselhos das pessoas que queriam o seu bem. Com certeza, Deus havia impressionado o coração de Hegai, o eunuco que estava responsável pelas candidatas à função de rainha, para ajudar e orientar Esther, mas dependeu dela aceitar esses conselhos e colocá-los em prática. Depois, mesmo já como rainha, Esther continuou seguindo as orientações e os conselhos de seu pai adotivo, Mardoqueu, e isso foi decisivo na vida dela. E você? Tem ouvido os conselhos das pessoas que Deus pode ter colocado exatamente agora no seu caminho para ajudar você a passar de uma forma tranquila, leve pelas situações difíceis que surgem diante de você? Esther ouviu os conselhos e buscou a orientação de Deus para saber exatamente como agir. Qualquer passo errado naquele momento poderia colocar tudo a perder. Foram 3 dias intensos de jejum e oração, mas Esther teve certeza do que deveria fazer e corajosamente prosseguiu nesse caminho, ainda que isso lhe custasse a vida. Você está passando por alguma crise, algum dilema e você está numa situação que você não sabe em que rumo seguir? Busque sinceramente a orientação de Deus. Coloque-se humildemente diante dele e não tenha medo de seguir na direção que ele indicar.